Olá pessoal, tudo bem com vocês? Galera, hoje o tema que eu quero trazer avante aqui para vocês, tá? É a Terceira Guerra Mundial, tá? Bom, ao meu ver, tá? Com todos os estudos que eu me deparei, eu posso dizer com vocês com uma grande margem de plausibilidade que sim, a gente está numa iminente Terceira Guerra, vamos dizer assim, tá? E tudo tem caminhado para isso, os conflitos lá no Oriente Médio, na Palestina, tá? A questão da Rússia, China, Estados Unidos, tá? A própria questão do Brasil hoje com essa guinada à direita, né? Esse viés conservador versus o revolucionário aqui na América, né? Então tem muito jogo de interesse, tem muita coisa rolando no mundo hoje e sequer as pessoas saibam, né? Tem todo o advento do islamismo, né? O Islã lá na Europa, tá? Conjectura-se inclusive que daqui uns 10, 15 anos pode ser que a Europa seja totalmente tomada pelo Islã, tá? Então assim, a gente está convergindo para esse cenário, tá? A gente queira ou não. E agora eu vou trazer uma informação, vai soar até meio alarmante, vocês podem checar a procedência do que eu vou dizer aqui, mas eu quero tratar a respeito das cartas trocadas, né, entre dois sujeitos, um chamado Albert Pike e outro Giuseppe Mazzini. Cartas trocadas em 1870, 1871, tá? Portanto, quase fim aí do século XIX, né? E segundo o que se tem de informação, essas cartas estavam, inclusive, no Museu Britânico de Londres, até meados da década de 70. Tá? E onde ela foi retirada sem motivo aparente de lá. Então, hoje o que se tem de informação a respeito do conteúdo dessas cartas trocadas, né, você vem a saber a partir da internet, né? Tem até um livro escrito, eu não me lembro agora de cabeça, eu vou depois postar no card aqui para vocês, tá? E é o seguinte, vamos lá, sem enrolação. Giuseppe Mazzini, Albert Pike. Quem é esses figurões? Albert Pike é o criador, um dos criadores, se não o criador do rito escocês da maçonaria, tá? O cara era grão-mestre da maçonaria, tá? Ele que escreveu aquele livro Moral em Dogmas, né? Hoje muitos maçons tentam refutar, anular, né, vamos dizer assim, a pessoa do Albert Pike, e provavelmente muito em função das declarações que o mesmo veio a dar, né, do qual o Gadu, né, o grande arquiteto do universo, nada mais é do que o próprio Lúcifer, né? Então, a gente que está antenado, vocês que estão antenados aí nessas informações oriundas, né, da nova ordem mundial, maçonaria, Illuminati, vocês certamente já se depararam com isso. Mas vamos lá. O que esses caras trouxeram de conteúdo nessas cartas? Primeiro que convém te dizer que o Giuseppe Mazzini, né, ele foi o sucessor do Adam Weishaupt, né, o criador da Ordem dos Illuminati, em 1776. Tá? Então o sucessor dos Illuminati foi esse Giuseppe Mazzini. Você vai encontrar paralelos com ele, inclusive com a máfia italiana, tá? Esses caras aí, Albert Pike, Giuseppe Mazzini, só para você ver os braços de influência dessas sociedades secretas oriundas do iluminismo, né, da Revolução Francesa, né, enfim, a Ordem dos Jacobinos. Então, assim, pessoal, o conteúdo que tinha nessa carta basicamente era o quê? 3 guerras mundiais que eles fomentariam, tá? Para quê? Para de vez depois implantar a nova ordem mundial, tá? Que é o que hoje a gente chama maquiadamente de globalismo, né? É a nova ordem mundial, gente. Então, assim, o conteúdo das cartas era o seguinte: a Primeira Guerra Mundial, tenha em mente que isso foi escrito em 1870, tá? Então, só para frisar aqui, a Primeira Guerra Mundial ocorreu entre 1914 a 1918, a Segunda Guerra Mundial ocorreu entre 1939 a 1945, tá? Então, muito tempo depois de quando foi escritas as cartas. Então, a Primeira Guerra Mundial, eles fomentariam, né, através das escrituras das cartas, fomentaria a partir do quê? Das divergências dos germânicos com os britânicos. Para quê?
a partir daí eles usariam, né, subterfúgios para derrubar os czares russos e implantar o comunismo lá, né? Foi o que aconteceu ou não foi? Vocês que entendem de história. Beleza. A Segunda Guerra Mundial, eles iam fomentar a partir das divergências, né, dos sionistas políticos, veja bem, os sionistas, contra os fascistas, os nazistas e tudo mais, certo? Para quê? Para que aclamasse a necessidade depois de criar o Estado de Israel. E foi o que aconteceu. Acabou a guerra em 1948, a ONU criou o Estado de Israel, tá? E também, a partir de tudo isso, eles usariam a expansão do comunismo de uma maneira a nível internacional para contrabalancear o cristianismo, tá? Então esse foi o intuito da Segunda Guerra, lembrando que as guerras sempre foram bancadas pelas mesmas famílias, os dois lados das guerras, né? Os Rothschilds, os Rockefeller, esses caras sempre estiveram por trás disso aí, né? Os grandes banqueiros bancavam os dois lados da guerra. Por quê? Porque as nações se arrebentam, elas se destroem, né? Elas se quebram, e a quem elas recorrem depois para se reerguer? Aos bancos, né? Que emprestam dinheiro, e aí você tem os juros, né? Todo esse sistema de perpetuação, né? De enriquecimento dessas famílias, desses banqueiros, desses senhores do mundo. Então sempre foi um grande negócio para eles a guerra, tá? Por isso eles sempre estiveram por trás dos dois lados. E aí, gente, como vocês viram, as cartas foram certeiras em acertar como foi essas duas Primeiras Guerras Mundiais, né? Porque a história nos conta que foi assim, tá? Agora, olha as implicações disso. A partir desse momento, então, a parte final das cartas, trata da Terceira Guerra Mundial, né? E a Terceira Guerra Mundial, que não aconteceu ainda, né? Eles fomentariam, a partir das divergências dos mesmos sionistas políticos, né? Ou seja, os caras que comandam o mundo, o sionismo, os falsos judeus, né? Contra o Islã. Contra o Islã, pessoal. Ao acaso não é o que vocês estão enxergando lá no Oriente Médio, ao acaso não é o que está mais prestes a acontecer, vocês estão tendo essa noção? Ali cara, é um fervilhão de notícias ruins ali nesse ponto do planeta, né? Então a Terceira Guerra eles fomentariam a partir desses judeus, desses sionistas contra o Islã, tá? Para quê? A partir daí criaria-se um momento na história humana, né? Que através dos cataclismos, através das guerras, através da morte, as pessoas estão fartas da religião, tá? Então elas aclamariam a automática extinção das religiões. Você ia dar um total descrédito para as religiões nesse cenário, tá? Haja visto, os conflitos seriam de ordem religiosa, né? Então é justamente isso que eles querem. Para quê? Porque a partir daí eles criariam esse cataclisma social, né? E, segundo as cartas, no momento oportuno, implantariam, à maneira deles, a doutrina, entre aspas, pura de Lúcifer. Esse é o conteúdo dessas cartas. E se você acompanhar a história, né, o que se sabe das guerras, e o que se sabe que tudo está apontando para acontecer nesse cenário que estamos vivendo, você vê que as cartas elas são bem certeiras, bem cirúrgicas nesse assunto. Então, entenda você que, para quem tem conhecimento dos relatos bíblicos, do Apocalipse, né, das profecias bíblicas, é justamente nesse contexto de caos que vai surgir um cara que vai ser o libertador messiânico aí dos judeus, o cara que vai trazer a paz mundial, o cara que vai ser o conciliador entre os briguentos aí religiosos, né? E esse cara vai ter alguém pavimentando, né, o seu terreno, o falso profeta, né, que a Bíblia diz, né? Então você tem todo um sistema por trás disso, né? Lembra dos 10 dedos da estátua de Nabucodonosor? Lembra das 10 cabeças da besta que veio do mar, né, na Bíblia? Isso não te soa semelhante? É justamente disso que tratam esses textos proféticos, né? É desse cenário, e tudo indica que nós estamos muito perto desses acontecimentos, tá? Então, essas cartas trocadas pelo esse grão-mestre da maçonaria, o Albert Pike, com esse sucessor dos Illuminati, o Giuseppe Mazzini, ela vem totalmente a corroborar com isso que eu estou dizendo a vocês, tá bom? Então, isso é algo para a gente ficar em atenção, tá? Porque desse caos que irá acontecer, surgirá o salvador da pátria, né?
E aí esse cara que vai ser o solucionador dos problemas, ele é o grande vilão da história. Porque segundo as escrituras, ele é aquele que é o conhecido como o anticristo, tá? E como isso dá um assunto muito tenso, eu vou deixar para falar melhor em um outro vídeo, tá? Sobre as interpretações de quem é esse anticristo, na verdade, de como ele se daria, né? E todo esse contexto. Então, pessoal, eu não sei se vocês sabiam dessa informação, tá? Eu julgo ela de suma relevância, por isso trouxe avante para vocês. Peço que deem uma checada nas informações e aquilo que vocês souberem e puderem agregar, comentem aqui, interajam, tá? Será muito bem-vindo o comentário de vocês. Sempre será uma fonte de um bom conhecimento para nós, né? Assim a gente sempre ajuda um ou outro a trocar as informações, tá? Então, por hoje é isso. Curtam se vocês gostaram, tá? Se inscrevam no canal. E é isso aí, pessoal. Um abraço.